E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais um mergulho profundo com a gente. Preparados. Hoje, a gente vai desvendar os primeiros passos da igreja primitiva. Isso aí? Como ela se estruturou, claro, né? Os perrengues que ela enfrentou logo de cara. Os primeiros desafios, né? A gente tem trechos do livro A Igreja, Origem, Desvios e a necessidade de regeneração para nos guiar. Preparem-se para descobrir como os primeiros cristãos receberam esse nome. É mesmo. E se preparem porque algumas ideias que a gente acha super modernas hoje em dia já causavam um rebuliço danado naquela época. É verdade. É incrível como a gente pode traçar paralelos entre o passado e o presente. Mergulhar nessa história nos ajuda a entender a nossa própria fé. Com certeza. E sabe, o livro menciona algo que me deixou curioso. A primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos foi em Antioquia, lá no final do século I. E o mais interessante é que em Atos, capítulo 11, versículos 25 e 26, esse fato é mencionado como se fosse algo super casual, quase um apelido que pegou do nada. Pois é, essa observação é super importante. O texto bíblico não apresenta nenhuma grande cerimônia ou decreto divino para a escolha do nome cristãos. Ele simplesmente registra esse fato, mostrando como a denominação surgiu de forma natural dentro da comunidade. Interessante. Isso mostra que a dimensão humana sempre esteve presente na história da igreja, desde o comecinho. Desde o comecinho. E já no século II e III, a igreja primitiva teve que lidar com a influência da cultura helênica. A filosofia grega que permeava todos os aspectos da vida, né? Me chamou a atenção no livro como alguns tentavam encaixar a fé cristã em seus próprios sistemas filosóficos, como se quisessem moldar a fé à sua maneira. Verdade. Essa tentativa de conciliar a fé com a razão humana é um tema recorrente ao longo da história. E a gente vê isso acontecendo até hoje, né? O livro nos mostra que essa tensão entre o que a gente acredita e o que a razão nos diz já existia desde os primórdios do cristianismo. Falando em temas recorrentes, o livro também menciona o surgimento de heresias, já no século IV. Fiquei de queixo caído ao saber que isso acontecia tão cedo. O texto destaca como algumas dessas heresias tentavam distorcer, ou até mesmo negar os ensinamentos de Cristo e dos apóstolos. É importante a gente entender que o termo heresia, nesse contexto, se refere a crenças que se desviavam do que era considerada a doutrina central da fé cristã naquela época. Na verdade, o surgimento dessas heresias nos mostra a luta da igreja primitiva para definir sua identidade, seus limites doutrinários. Era uma busca por unidade em meio a tantas ideias e interpretações diferentes. E pelo visto, o apóstolo Paulo já enfrentava esses desafios, né? Combatendo os sectários e hereges do seu tempo. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 32, ele usa uma frase que me deixou pensando. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Que frase forte, né? Essa frase é impactante mesmo. Mas você sabia que ela é, na verdade, uma citação da filosofia hedonista grega. Essa filosofia colocava o prazer e a satisfação imediata como objetivo principal da vida. Paulo usa essa frase para confrontar aqueles que negavam a ressurreição, mostrando como era incoerente viver apenas para o presente, sem levar em conta a eternidade. Nossa, faz muito sentido. É como se Paulo estivesse mostrando que essa mentalidade de aproveitar o momento, sem se importar com as consequências, era uma forma de negar a fé na vida eterna. E o mais louco é que essa ideia que Paulo combatia no século IX ainda está presente hoje em dia, né? É só a gente olhar para nossa volta. O imediatismo, o consumismo, essa busca desenfreada por prazer e satisfação. Parece que a gente está sempre correndo atrás do comamos e bebamos porque amanhã morreremos, né? É verdade. Essa filosofia hedonista parece ter se adaptado aos tempos modernos, encontrando novas formas de se manifestar. No fundo, o que move muitas pessoas é esse desejo de satisfação imediata, de viver apenas para do agora, sem pensar nas consequências a longo prazo. E essa questão de pessoas se infiltrando na igreja com intenções duvidosas também é abordada no livro de Judas. Lembra que ele fala sobre falsos cristãos? Sim. E que torcem a graça de Deus. Isso me faz pensar, será que esse problema ainda existe hoje em dia? Com certeza, essa é uma questão que continua relevante nos dias de hoje. Afinal, a igreja não é um lugar perfeito, livre de falhas ou de pessoas com intenções erradas. E essa observação do livro de Judas nos leva a um ponto central do nosso estudo, a necessidade de regeneração. A regeneração é realmente um tema central no livro. Em Colossenses capítulo 2, versículo 8, Paulo nos alerta para não sermos enganados por filosofias vazias e tradições humanas. Mas na prática, o que isso quer dizer? Como a gente pode aplicar esse ensinamento no nosso dia a dia? Ótima pergunta. Paulo está nos alertando sobre a importância de basearmos nossa fé em Cristo e em seus ensinamentos, e não em ideias humanas por mais elaboradas que sejam. A regeneração que o livro menciona é uma transformação espiritual profunda.
Um novo nascimento operado por Deus, que nos liberta da influência dessas filosofias vazias. E essa regeneração é realmente essencial para vivermos a fé cristã de forma autêntica. Quer dizer que só frequentar a igreja ou seguir regras não é suficiente. Exatamente. É como Jesus diz em João capítulo 3, versículos 3 e 5. A gente precisa nascer de novo, nascer do alto, para ver e entrar no reino de Deus. O texto original, em grego, usa um termo que indica o nascimento de cima, um ato sobrenatural, que só Deus pode realizar. Então quer dizer que alguém pode frequentar a igreja a vida toda e mesmo assim não ter experimentado essa regeneração, esse novo nascimento. Isso é bem impactante. É isso mesmo. Muitas pessoas se aproximam da igreja por motivos sociais, culturais ou até mesmo por busca de conforto, de respostas para seus problemas. Mas isso não garante que elas tenham passado por essa transformação espiritual profunda que o livro chama de regeneração. É como se a pessoa estivesse ali, mas seu coração não estivesse realmente engajado com a fé. É como se estivesse cumprindo tabela, sem realmente experimentar a transformação que a fé em Cristo pode proporcionar. É uma ótima analogia, e isso nos leva de volta à questão das influências e dos falsos ensinamentos. Em Gálatas capítulo 2, versículo 1, Paulo critica aqueles que se deixam levar por líderes carismáticos, mas que na verdade estão distorcendo a mensagem do evangelho. Ele chama os Gálatas de insensatos por terem se deixado fascinar e se afastado da verdade do evangelho. E hoje, como a gente pode aplicar esse ensinamento em nossas vidas? Como a gente pode evitar cair nessa armadilha de se deixar levar por líderes que distorcem a mensagem do evangelho? Acho que a chave está em discernir entre o que é fascínio religioso e o que é fé genuína, transformadora. A gente precisa ter cuidado para não se deixar levar por modismos, por líderes que pregam o que a gente quer ouvir, ou por mensagens que nos agradam, mas que não estão de acordo com a palavra de Deus. É preciso buscar a verdade, estudar a Bíblia e pedir a Deus discernimento para não sermos enganados. Ou seja, a busca por uma fé autêntica exige discernimento, estudo da palavra. Isso. E um relacionamento pessoal com Deus para além das aparências ou da influência de outras pessoas. Exatamente. A fé cristã não é um mero conjunto de regras ou rituais, mas sim uma experiência viva e transformadora que impacta todos os aspectos da nossa vida. É como se a regeneração fosse o alicerce sobre o qual a verdadeira fé é construída. Sem esse alicerce, corremos o risco de construir algo superficial, que não resiste aos desafios da vida. Uma analogia perfeita. E essa regeneração, esse novo nascimento, é um presente de Deus, mas que exige de nós uma resposta, uma busca sincera por Ele e por seus caminhos. Que interessante. Esses paralelos com os dias de hoje são realmente incríveis. Fiquei pensando aqui, será que na época de Paulo as pessoas se deixavam fascinar por líderes por causa da eloquência? Ou do poder que eles demonstravam? Será que era parecido com o que acontece hoje? Com pessoas buscando líderes carismáticos e poderosos? É bem provável. Afinal, o ser humano sempre se sentiu atraído por figuras carismáticas e poderosas. E naquela época, com menos acesso à informação. E com uma cultura mais propensa a acreditar em autoridades, esse fascínio por líderes religiosos devia ser ainda mais forte. Faz sentido. E hoje em dia, o que será que fascina as pessoas no contexto religioso? O que será que as pessoas buscam quando se aproximam da fé? Acho que hoje em dia o fascínio pode se manifestar de diversas formas. A busca por milagres, a promessa de prosperidade material, a identificação com um grupo que oferece segurança e pertencimento. As pessoas podem se aproximar da fé por diversos motivos, alguns mais genuínos que outros. Ou seja, as pessoas podem se aproximar da fé por motivos diversos, nem sempre genuínos ou alinhados com a mensagem do Evangelho. E por isso é tão importante a gente ter discernimento, né? Para não se deixar levar por falsas promessas ou por líderes que usam a religião para seus próprios interesses. Com certeza. É preciso buscar uma fé madura, consciente e baseada na palavra de Deus, para que não sejamos enganados por falsas promessas ou por líderes que usam a religião para seus próprios interesses. Estudar a história da igreja primitiva nos ajuda a entender como esses desafios já estavam presentes desde o início. E como a busca pela verdade e pela autenticidade na fé é uma constante ao longo dos séculos. Exatamente. Analisar o passado nos equipa para enfrentar os desafios do presente. E nos ajuda a construir uma fé sólida e genuína. Que legal essa viagem pela história da igreja primitiva. Aprendemos sobre a origem do nome cristão, a influência da cultura grega, o surgimento das heresias e a importância da regeneração para uma fé autêntica. Esses temas, apesar de antigos, ainda são muito relevantes para nós hoje em dia. Afinal, a busca por uma fé genuína e transformadora é um desafio constante para todos nós. E você, que achou dessa imersão na história da igreja? Quais insights você leva para sua vida? Fica essa pergunta para você refletir. No próximo episódio, vamos continuar explorando esse tema e aprofundar nosso conhecimento sobre a igreja primitiva. Até lá. É impressionante como a história se repete, né? As mesmas tentações e desafios que a igreja enfrentou lá atrás ainda se manifestam hoje, só que de formas diferentes. Verdade. É como se a essência humana continuasse a mesma.
buscando atalhos, respostas fáceis e líderes que confirmem suas próprias convicções. Mas me diga, essa busca por regeneração, por um novo nascimento, significa que a pessoa precisa abandonar completamente sua cultura, sua forma de pensar e se isolar do mundo? Essa é uma ótima pergunta, e o livro que estamos analisando nos dá algumas pistas interessantes sobre isso. Afinal, a própria influência da cultura helênica na igreja primitiva nos mostra como a fé cristã sempre esteve em contato com diferentes culturas e formas de pensar. Então a questão não é se isolar do mundo, mas sim ter discernimento para não se deixar moldar por ele. Tipo, a gente pode apreciar a cultura, a arte, a filosofia, mas sem comprometer nossos valores e crenças. Exatamente. A regeneração que o livro menciona não implica em abandonar a cultura ou o intelecto, mas sim em ter uma nova perspectiva. Uma nova forma de enxergar o mundo à luz da fé em Cristo. É como se a gente pudesse filtrar o que há de bom e de ruim na cultura sem perder nossa identidade. É como se a regeneração fosse um filtro que nos permite absorver o que há de bom na cultura e na sociedade, sem comprometer nossa fé e nossos valores. É uma ótima analogia. Afinal, a fé cristã não é um sistema fechado, mas sim um relacionamento vivo com Deus que nos transforma de dentro para fora e nos capacita a viver no mundo sem sermos moldados por ele. E como a gente pode identificar na prática? Se uma pessoa passou por essa regeneração, por esse novo nascimento, quais são os sinais, os frutos que essa transformação produz na vida de alguém? O livro nos dá alguns indicativos importantes. A ênfase na cruz de Cristo, por exemplo, é um sinal de que a pessoa compreendeu a essência da fé cristã. Uma fé que não se baseia em méritos próprios, mas sim na graça de Deus manifestada na morte e ressurreição de Jesus. Ou seja, a fé genuína não busca apenas benefícios pessoais, mas sim se submete à vontade de Deus e reconhece a Cristo como Senhor. A pessoa passa a viver não mais para si mesma, mas para aquele que morreu e ressuscitou por ela. Exatamente. A regeneração produz frutos em nossas vidas, como o amor ao próximo, a compaixão, a busca pela justiça, o perdão, a humildade. São características que refletem a natureza de Cristo em nós. Não é apenas uma mudança externa de comportamento, mas uma transformação interna, que se manifesta em atitudes e ações concretas. Esses frutos, essa mudança de caráter, seriam então evidências de uma fé autêntica, que vai além das palavras ou da aparência. Não é só falar, é viver a fé no dia a dia, né? Com certeza, afinal, a fé verdadeira não é um mero discurso, mas sim uma realidade que se manifesta em nossas ações, em nossas palavras, em nossas escolhas. É como diz o ditado, as ações falam mais alto que as palavras. É como se a regeneração produzisse uma nova natureza em nós, que nos impulsiona a viver de forma diferente, mais alinhada com a vontade de Deus. Uma ótima forma de colocar. É como se recebêssemos um novo DNA espiritual, que nos capacita a amar, perdoar, servir e viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Uma vida marcada pela generosidade, compaixão e bondade. Mas e aqueles que se dizem cristãos, frequentam a igreja, mas não demonstram essa mudança de vida? Essa busca pela vontade de Deus. O que o livro nos diz sobre isso? O livro é bem claro ao afirmar que a mera participação em uma comunidade religiosa não garante a regeneração. É possível que pessoas frequentem a igreja por anos, motivadas por tradições e costumes, ou até mesmo por interesses pessoais, sem ter experimentado um verdadeiro encontro com Cristo. É como se estivessem presentes fisicamente, mas sem que seus corações estivessem realmente engajados. Ou seja, a fé autêntica vai além da religiosidade. Exige uma transformação interior, uma mudança de coração que só Deus pode operar. Não é só seguir regras, é ter um relacionamento pessoal com Cristo que muda a nossa forma de pensar, sentir e agir. Exatamente. É como a diferença entre usar uma roupa e realmente vestir a roupa. Uma pessoa pode usar a roupa da religiosidade, mas sem que ela realmente se ajuste à sua vida, sem que ela transforme seu interior. A fé autêntica é como uma roupa que nos veste por completo, transformando quem somos por dentro e por fora. Interessante. Então a regeneração não é apenas um evento pontual, mas um processo contínuo de transformação, que nos molda a imagem de Cristo a cada dia. É um caminho que a gente percorre dia após dia, buscando ser mais parecidos com Jesus. Perfeito. A regeneração é o ponto de partida, o início da jornada de fé, mas a transformação que ela produz em nós é um processo gradual, que dura a vida toda. A gente vai aprendendo, crescendo, amadurecendo na fé a cada dia, através das experiências que vivemos, das lutas que enfrentamos, das alegrias que compartilhamos. E essa jornada exige de nós vigilância constante, para que não nos desviemos do caminho, para que não nos deixemos influenciar por falsas doutrinas ou por líderes que distorcem a mensagem do Evangelho. É preciso estar atento, até porque as tentações e os desafios estão por toda parte. Sem dúvida. A carta aos Hebreus nos exorta a perseverar na fé, a não desanimar diante das dificuldades, a manter os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele é nosso modelo, nosso guia, nossa inspiração. É nele que encontramos força para continuar caminhando, mesmo quando o caminho é difícil. É como se a regeneração nos colocasse em um novo trilho, mas cabe a nós seguir nesse trilho, buscando a Deus a cada dia.
aprendendo com seus ensinamentos e nos deixando transformar por sua graça. É uma jornada que exige esforço, dedicação e persistência. Uma ótima analogia, a fé autêntica exige de nós esforço, disciplina, busca pela palavra de Deus, comunhão com outros cristãos e, acima de tudo, dependência do Espírito Santo para nos guiar e nos fortalecer. Não é um caminho fácil, mas é um caminho que vale a pena percorrer. É incrível como a igreja primitiva, mesmo enfrentando tantos desafios, conseguiu se espalhar e crescer de forma tão rápida. O livro destaca o papel da regeneração nesse crescimento explosivo. Será que essa transformação interior que a gente vem discutindo teve um papel tão importante assim? Acho que o livro tem um ponto interessante aqui. Pessoas que passaram por uma mudança real em suas vidas motivadas pelo amor a Cristo e ao próximo naturalmente se tornariam agentes de transformação na sociedade. Elas levariam essa mensagem de esperança e amor para onde fossem? Então faz sentido. Não era só uma questão de números, mas de impacto. A fé autêntica não se contenta em ficar parada. Não. Ela transborda em ações, em compaixão, em serviço ao próximo. Exatamente. É como uma fonte de água viva que jorra e irriga tudo ao seu redor. A regeneração impulsionava os cristãos a agirem, a fazerem a diferença no mundo, a serem sal e luz em meio às trevas. E a regeneração também impactou a forma como os cristãos se relacionavam entre si. Eles eram só colegas de crença ou essa transformação moldou os relacionamentos dentro da comunidade? O livro fala bastante sobre isso. Ele destaca a importância da comunhão entre os cristãos, do amor fraterno, do cuidado mútuo. A igreja primitiva se caracterizava por um forte senso de comunidade, onde as pessoas compartilhavam seus bens, se apoiavam nas dificuldades e celebravam juntas as alegrias da fé. Então era mais que uma reunião de pessoas com ideias parecidas. Era um estilo de vida, um compromisso com o bem-estar do outro. Quase uma família, né? Uma ótima observação. A igreja primitiva era um exemplo de como a fé em Cristo pode unir pessoas de diferentes origens, culturas e classes sociais, criando uma verdadeira família espiritual. Imagine só em um mundo tão dividido, a igreja se destacava por essa unidade, essa fraternidade, esse amor que transcendia as diferenças. E essa unidade, essa comunhão, era um fator importante para o crescimento da igreja. Tipo, será que essa união atrai as pessoas ou era só um efeito colateral da regeneração? Acho que a união era parte essencial da mensagem cristã. A união entre os cristãos, o amor fraternal, o testemunho de vida e a pregação corajosa do Evangelho. Tudo isso contribuiu para que a mensagem de Cristo alcançasse tantas pessoas em tão pouco tempo. Imagina o impacto de ver pessoas vivendo em amor e unidade em um mundo marcado por conflitos e divisões. Nossa, então a regeneração não apenas transformava indivíduos, mas também criava um novo tipo de comunidade, capaz de impactar o mundo com a mensagem do Evangelho. Era como se a mudança interna se refletisse na forma como a comunidade se organizava e vivia. Exatamente. A igreja primitiva era um farol de esperança em um mundo marcado pela injustiça, pela violência e pela falta de sentido. E essa luz, essa esperança, vinha da transformação que a regeneração operava na vida das pessoas e na comunidade como um todo. Mas mesmo com essa unidade e essa força transformadora, a igreja primitiva também enfrentou perseguições e desafios externos, né? A gente sabe que nem tudo foram flores. A história da igreja é marcada também por momentos de dor, de perseguição e de martírio. A fé cristã, com sua mensagem radical de amor e perdão, confrontava diretamente os valores do Império Romano e gerava resistência. Mas, mesmo diante da adversidade, a fé dos cristãos se manteve firme e a mensagem do Evangelho continuou a se espalhar. Que loucura. É como se a regeneração tivesse dado aos cristãos uma força interior, uma convicção inabalável que os capacitava a enfrentar qualquer obstáculo. Eles estavam dispostos a pagar o preço por sua fé. Exatamente. A fé autêntica não se intimida diante das dificuldades, mas sim encontra em Deus a força para perseverar, para resistir ao mal e para continuar a anunciar a esperança do Evangelho. Eles tinham a certeza de que a recompensa eterna era muito maior do que qualquer sofrimento terreno. É inspirador ver como os cristãos da igreja primitiva não se deixaram abater pelas perseguições, mas sim se mantiveram firmes em sua fé, em seu amor a Cristo e ao próximo. Que exemplo! A gente tem muito que aprender com eles. Com certeza. A história da igreja primitiva nos desafia a viver nossa fé com a mesma coragem, a mesma convicção e o mesmo amor que aqueles cristãos demonstraram, mesmo em meio a tantas adversidades. É um chamado para sermos firmes na fé, corajosos na defesa da verdade e perseverantes diante dos desafios. Estudar a história da igreja primitiva nos ajuda a entender as raízes da nossa fé, os desafios que ela enfrentou desde o início e a força transformadora do Evangelho. É como olhar para o passado para entender o presente e se preparar para o futuro.
É uma viagem fascinante que nos conecta com o passado, nos inspira no presente e nos impulsiona a viver a nossa fé com mais autenticidade e coragem. Afinal, os desafios que a igreja enfrentou no passado continuam presentes de diferentes formas. Verdade. Precisamos estar preparados para enfrentá-los com a mesma fé, coragem e amor que aqueles cristãos demonstraram. E você que nos acompanhou nesse Deep Dive, quais as suas maiores reflexões sobre a igreja primitiva? O que te inspira e te desafia nessa história? Fica essa pergunta para você continuar a refletir. Esperamos que essa imersão na história da igreja primitiva tenha te inspirado a buscar uma fé mais autêntica, mais profunda e mais transformadora. Até a próxima!